Olá, irmãos. Estamos aqui novamente com mais um devocional, agora no texto do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, que diz: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancados as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Queridos, esse texto é um texto que nos traz algumas lições importantes para momentos em que nós estamos passando por angústia, por aflição, por medo. E esses ensinamentos são importantes para que nós venhamos a aplicar na nossa vida. Qual é o contexto desse texto? É pós-ressurreição de Jesus Cristo, um domingo, primeiro dia da semana, quando ali de madrugada desse dia as mulheres foram para o túmulo de Jesus para ungir o corpo de Jesus, e ao chegarem a pedra estava rolada, portanto aberto o túmulo, e o corpo de Jesus não se encontrava lá. Algumas dessas mulheres partiram para avisar os discípulos. É o tempo em que Pedro e João, ao ouvirem o relato das mulheres, correm para o túmulo, e ao chegarem ali, eles veem os lençóis no chão, o lenço que estava cobrindo o rosto de Jesus, e então ali, naquele momento, eles viram, creram, mas não compreenderam o que estava acontecendo, porque não haviam compreendido e entendido as Escrituras. E voltam para casa, simplesmente voltam para casa. Maria Madalena fica ali, chorando e questionando, porque imaginaram que o corpo de Jesus havia sido roubado. E Jesus ali então aparece para Maria Madalena, e naquele momento em que aparece, ele pergunta para ela: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela então, no diálogo, percebe que ali estava Jesus. Ela então volta para contar aos discípulos o que havia visto e que havia ali se encontrado com Jesus. Jesus ressurreto. Mas o que nos impressiona nesse texto é que, apesar de todo esse relato, os discípulos, seguido das mulheres, todo o povo ali de Deus que estava em oração, estavam dentro de casa, trancados na casa e com medo dos judeus. Interessante a gente pensar e refletir um pouco sobre o comportamento dos discípulos nesse momento em que eles recebem boas notícias. Quais eram as boas notícias? Até o momento antes de Maria Madalena chegar com a notícia de que Jesus havia ressuscitado, a imagem era de que Jesus havia morrido. Portanto, todos os sonhos, todos os projetos, todos os pensamentos ali que foram construídos ao longo de quase 3 anos andando com Jesus, tendo intimidade com Jesus, conhecendo a pessoa de Jesus, mas mesmo assim eles olharam para as possibilidades humanas diante de um fato que estava acontecendo ali. Jesus havia morrido. Jesus havia morrido, portanto os sonhos se acabaram. Os sonhos de um Israel liberto do domínio romano. E isso fez com que, morto esse sonho, eles começaram a ter medo da própria situação, de poderem ser presos ali pelos judeus, de poderem ser mortos. Alguns começaram a se desanimar, outros começaram a voltar para casa. Lucas conta a história dos 2 discípulos então que estavam voltando ali para Emaús, mesmo depois de haverem ouvido o relato das mulheres. Conta-se ali na história em Lucas capítulo 24, mas como a fonte era uma fonte vinda de mulheres, eles não acreditaram naquilo que ouviram, e eles então desistiram da caminhada cristã. Então nós temos aí algumas reações
que são importantes da gente analisar. Quando nós recebemos boas novas, quando nós recebemos boas notícias, em meio a toda a situação em que nos encontramos, de opressão, de medo, de perseguição, de desânimo muitas vezes, e chega a notícia para nós de que Jesus está vivo, que Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que Jesus é o nosso companheiro, Jesus é o nosso Senhor, é o nosso mestre, Ele está nos guiando, Ele está nos guardando, Ele está cuidando de nós. Mesmo assim, são reações que nós percebemos muitas vezes negativas diante da possibilidade de nós estarmos sendo cuidados por um ser que nossos olhos não veem, embora nós tenhamos declarado fé e tenhamos entregue a nossa vida aos cuidados do Senhor. Os discípulos estavam assim. Os discípulos estavam em um momento em que, depois, mesmo conhecendo o Evangelho que foi pregado e anunciado por Cristo, mesmo conhecendo Jesus, Filho de Deus, os milagres que havia realizado, vendo a sua divindade, declarada a sua divindade, ele, ao ser morto ali na cruz do Calvário, os discípulos estavam cegos para as Escrituras, e a cegueira fez com que eles se tornassem incrédulos naquele momento circunstancial da vida deles. A incredulidade em Cristo, a incredulidade nos ensinos de Cristo, nas promessas de Jesus, fez com que os apóstolos, os discípulos, as mulheres que os acompanhavam, passassem por aquele sofrimento provocado pelo medo, pelo desânimo e pela vontade de desistir. Às vezes penso, irmãos, que nós somos crentes, frequentadores de igreja. Nós somos crentes que somos incrédulos ao mesmo tempo, que não cremos nas promessas da palavra de Deus, que nós, mesmo conhecendo a pessoa de Cristo relatada nos evangelhos, nós não confiamos nesse Cristo que nós cremos ou que nós propalamos, que cremos que Ele é o Senhor de todas as coisas, que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra, mas mesmo assim, diante de situações como essas que os apóstolos passaram, nós nos acuamos, nós nos prendemos em um ambiente onde nós nos sentimos seguros, como animais que estão sendo caçados, se escondem na sua toca. Será que é isso que Jesus quer de nós, do seu povo, a sua igreja? Logicamente que não, porque no momento em que os apóstolos estavam ali acuados dentro daquela casa com medo, desmotivados, desesperançados com o seu futuro, com tudo que poderia acontecer a partir dali, Jesus vai até ali a casa onde eles estão. E ao aparecer, ele diz: paz esteja convosco. Irmãos, esse aparecimento ali de Jesus foi fundamental para que a obra do Senhor pudesse dar continuidade. A forma como os discípulos se comportaram nos demonstra que estavam colocando em xeque todo o plano da salvação de Deus, realizado e concretizado na pessoa de Cristo, ali na cruz, quando Ele entregou sua vida por nós. Era preciso, portanto, que Jesus fosse até lá e mostrasse que a sua palavra seria cumprida, a fidelidade, o cuidado dele, e que tudo aquilo que ele havia anunciado haveria de acontecer. Portanto, Jesus foi até lá para fortalecer a fé, para fazer com que eles se encorajassem, para que eles fossem mais ousados e eles pudessem sair da toca para poder cumprir com a missão
que Jesus havia dado a eles. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Como a igreja pode realizar essa missão se ela estiver acuada na toca? Precisamos sair. Jesus foi até eles. E naquele momento, 3 coisas fundamentais ele deixou para que os seus apóstolos cumprissem e realizassem na caminhada. A primeira, a saudação de Cristo diz: paz esteja convosco. Ele está dizendo ali exatamente o que ele quer que nós tenhamos nesses momentos, porque a vida do crente, diz a palavra de Deus, que nós somos entregues à morte todos os dias. Portanto, nós não temos que temer, nós não temos que nos acuar, nós temos que caminhar no sentido de cumprir a missão. Importa que a missão de Deus, que foi dada à igreja, seja cumprida. E não há como cumprir se não tiver paz no coração. Se nós não tivermos paz no coração, nós não temos como pensar melhor, raciocinar melhor, planejar melhor, agir melhor e fazer cumprir da melhor forma possível a missão que nos foi dada. É preciso paz, tranquilidade, é preciso ter uma mente sã, um corpo são, um coração são, para que assim nós possamos viver e caminhar como verdadeiros cristãos. A segunda coisa que Jesus coloca ali para os seus discípulos é que ele está enviando seus discípulos. Mais à frente, nesse mesmo texto, ele diz: eu vos envio como o Pai me enviou. Portanto, nós somos mensageiros de Cristo, nós somos enviados de Cristo, nós somos, portanto, missionários de Cristo para cumprir com a sua missão. Agora, como é que nós podemos cumprir com a missão que Cristo deixou para nós, se nós estivermos com medo, desanimados, com vontade de abandonar a obra, de deixar a igreja muitas vezes, porque nesses momentos da vida nós nos encontramos com um sentimento de que estamos em risco de vida, perseguidos e podemos morrer, ser presos ou acontecer qualquer outra coisa. Não há como nós cumprirmos com esta missão de sermos mensageiros do Senhor, de sermos missionários do Senhor, se nós tivermos no nosso coração esse sentimento que estava dominando ali o coração dos apóstolos. Então Jesus, em primeiro lugar, ele foi dizer que nós precisamos ter paz no coração. Ele disse: a minha paz vos dou, não a dou lavor como o mundo a dá, mas que nós venhamos, portanto, a ter a paz do Senhor. E depois ele disse: eu vos envio como o Pai me enviou. Então nós somos enviados de Deus para a missão que nos foi deixada, fazer discípulos. E a terceira coisa que ele disse ali aos apóstolos é que nós receberemos poder vindo do Espírito Santo. Também nesse texto, um pouco mais à frente, ele vai dizer que ia dar o Espírito Santo para que eles pudessem seguir o caminho como apóstolos. Ou seja, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele volta a afirmar que recebereis poder do Espírito Santo para serdes minhas testemunhas. Então, nós como igreja, nós recebemos o Espírito Santo, que nos capacita para que a obra do Senhor seja realizada. Portanto, irmãos, esse é um texto que nos deixa um pouco reflexivos, porque nós precisamos pensar que a nossa vida cristã, ela é uma vida de risco porque não somos muitas vezes bem aceitos no meio onde nós andamos sobre riscos
de vida. O apóstolo Paulo mesmo fala isso nas suas cartas, e enfrentamos situações em que muitas vezes somos impedidos pelo poder civil e pelo poder político de cumprir com a missão que Jesus nos deixou. E eu quero então falar para vocês que Jesus está conosco, que Jesus está vivo, que Ele está aqui conosco, e Ele está todos os dias até a consumação dos séculos. E que Ele quer que nós tenhamos paz no coração, que nós venhamos a ser seus missionários aonde nós estivermos, e que nós tenhamos a consciência e a certeza de que o Espírito que habita em nós, que foi dado por Ele para a sua igreja, nos capacita para cumprirmos esta missão. Que Deus nos abençoe. Saiamos da toca, saiamos para as ruas. Vamos perder o medo de sermos mortos, perseguidos. Vamos ter ânimo, vamos estar motivados para cumprir com a missão que Jesus nos deixou. Que Deus abençoe a todos.